seleção do café, tudo certinho, até a parte de torra e de barismo. E com isso adquirimos o nosso torrador e começamos a nossa aventura em torrar diversos tipos de cafés diferentes, né? Com a comercialização aqui local, regional e às vezes até nacional. E eu tenho outras experiências muito interessantes também relacionado a café. Eu participei do Roaster Camp of Brasil, que é um workshop, uma imersão de torra de café especificamente em 2018 e 2019, onde eu tive aulas com a Anne Cooper, que é uma australiana renomada de mais de 25 anos de mercado na torra de café, e eu também tive um desafio entre torradores que eu participei com os campeões mundiais de torra de 2018 e com os campeões de 2019. Então foi uma experiência muito interessante. Ano passado eu participei da etapa nacional do International Coffee Roast Master Championship. De 42 participantes eu cheguei em 11º lugar. E agora, nesse exato momento, eu estou participando do desafio de torra de 2020, com uma torra para expresso, que a gente vai enviar os cafés agora até dia 1º de outubro. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos o café direto do produtor, tá? Temos um foco muito legal de trabalho com pequeno produtor, agricultura familiar, porque realmente é um trabalho muito esforçado durante o ano para ter o resultado de qualidade de café que a gente busca. Temos foco em regiões cafeeiras e nos IGs, identificações de origem, ou de identificações de procedência, identificações geográficas, que tem para diversos produtos, mas também para o café. Cerrado Mineiro, Matas de Minas, Mantiqueira de Minas, entre outros. Nós temos a comercialização para pessoa jurídica, então atendemos diversas empresas, cafeterias, escritórios, indústrias, hotelaria e turismo. E atendemos também pessoa física aqui na nossa loja de café aqui em Campo Bom, via delivery, atendimento na própria loja, enfim. Então, começando sobre a aula de fato, tá? A história do café. A gente começa com a primeira lenda que a gente tem registro, que é a lenda de Caldi, tá? Ele era um pastor de cabras na região onde hoje fica a Etiópia. E certa vez ele notou que as cabras comiam algumas frutas e folhas e ficavam muito agitadas. Tá? Então ele acabou experimentando essas frutas, essas folhas, e fez uma infusão de chás mergulhado, fervido, e sentiu o efeito da cafeína, e achou muito interessante. A partir disso, começou a se usar essa metodologia de fazer como se fosse um chá, com as frutas e com as folhas do cafeeiro, e posteriormente até chegaram a fazer algumas barras com gordura animal, a polpa da fruta para dar uma energia. E isso se popularizou e ficou um bom tempo sendo consumido dessa forma, até passar para o lado dos árabes, onde eles também fizeram essa infusão de chás. Até vou mostrar aqui para vocês o mapa. Hoje, atualmente, essa é a Etiópia, tá? Com a capital Addis Ababa, e a gente tem uma região chamada Geisha, que fica na região de Cafa, que eu vou mostrar na próxima foto, que é justamente ali embaixo, no parte mais extremo sul, onde é uma região muito nobre cafeeira, e a região dessa história da lenda passa mais ou menos nessa região de Cafa, que eu vou apresentar no próximo slide, que vai ficar marcado. E se vocês olharem um pouco para a direita, a parte norte, tem a Eritreia, tem Djibouti. Logo atravessando aquele estreito ali, nós já estamos na área dos árabes. Então o café acabou demorando um tempo, mas acabou passando para os árabes. E eles acabaram tendo uma popularidade de consumo desse produto. Tá? E para quem não sabe, o nome Geisha, que a gente usa para a empresa, é inspirada nessa micro-região cafeeira da Etiópia, justamente para trazer esse conceito de origem, história, cultura e qualidade. Nesse mapa aqui, vocês vão ver que tem a parte laranja marcada aqui na Etiópia, justamente essa região de Cafa que eu estava falando, e vem de encontro ao nome café que a gente tem hoje, que existem dois conceitos para o nome, o porquê que o nome é café. Então, Cafa, por causa da região de Cafa, que é justamente aquela região ali, que é onde se dá origem à história da lenda, tá? Ou Kava, que em árabe significa vinho, porque os árabes, na cultura deles, eles não podem beber bebida alcoólica. Então, dentro dessa história do café, de quando passou para o Iêmen, para os árabes,
um dos governantes lá na época acabou recebendo de presente as frutas e as folhas e não gostou daquela bebida, aquela infusão de chás, e jogou aquele presente, aquelas frutas ao fogo. Quando esse café foi colocado no fogo, ele se transformou por causa do processo de torra, da queima dos açúcares da semente. E aí ele acabou achando o aroma da caramelização das sementes muito interessante, macerou num pilão e aí fez o café pela primeira vez mais similar com o que a gente conhece hoje. E aí depois disso teve muita, muita popularidade. Tanto que os árabes adotaram como uma das principais bebidas deles e ficou muito conhecido, usaram esse produto de forma comercial e deu muito certo também. E aí eles acabaram chamando essa bebida de cava, que seria o vinho deles. Então tem esses dois conceitos de nome pro café, da origem do nome café. Então, aquela história do Cáudice ocorre mais ou menos em 575 depois de Cristo, pelos registros históricos. Ela vai atravessar para o Iêmen somente em 1000 depois de Cristo, e os árabes mantêm todo a comercialização e essa proteção comercial, porque o café ele não podia ser transportado nem comercializado para lugar nenhum de forma que germinasse. Então o café, toda a história do café, desde o Iêmen em diante, sempre foi contrabandeado, roubado, levado de alguma forma ilegal, né, por baixo dos panos, porque justamente os árabes fecharam o cerco comercial do café, porque só eles queriam deter o poder sobre o produto. Então, se vocês forem ver nos anos, demora muito tempo para passar de um lugar para o outro, aí depois acaba ficando mais rápido, mas levou 600 anos para sair da mão dos árabes e parar na Índia. Né? E depois todos esses países são as colônias, né? Então acaba indo para as colônias e acaba sendo feito todo esse trabalho, difundido pelo mundo, por vários locais de origem, plantios. Até meados de 1900 ainda tinha região recebendo café. Como o café chegou no Brasil? Tá? Então teve uma expedição militar que a gente tem registro em 1727 para a Guiana Francesa. O governador do Maranhão na época era o João da Maia da Gama, tá? E ele ordenou que o sargento Francisco de Melo Palheta fosse para uma missão territorial, só que ele tinha uma missão secreta que era trazer mudas de café. Então, até conta a história, a lenda, né? A gente não sabe realmente o que é verídico ou não, mas que a esposa do governador lá da Guiana Francesa caiu aos encantos do Palheta e deu de presente para ele mudas de café. E foi assim a primeira vez que mudas de café entraram no Brasil. Então, essas primeiras mudas foram plantadas no Rio de Janeiro, depois se expandiu para São Paulo, Vale da Paraíba, Minas e Paraná. E o primeiro porto de escoamento que já existia na época foi o Rio de Janeiro. Em 1808, tivemos a chegada da família real, e isso é um marco muito importante para a história do café, porque na época o imperador ele realmente apostava alto também na ideia de comercialização e plantio do café. Então ele ordenou a vinda de sementes da África, tá, para o plantio no Vale da Paraíba, que é o lugar que naquela época foi o lugar que mais deu certo, por localização, por clima, por a forma que era cultivada naquela época, ainda sem muito conhecimento de tecnologia como a gente tem hoje. E aí a gente teve um aumento das exportações. Então, entre 1830 e 1839 já era o produto mais exportado do Brasil. Então, só nesses 30, 40 anos da chegada da família, a vinda das sementes, o plantio e a produção, a gente acabou tendo um produto principal de exportação no Brasil. Em 1840, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de café, título que se mantém até hoje, né, considerando o café no geral, sem distinguir a espécie. Com isso, ferrovias se espalharam pelo Brasil, né, muitas existem até hoje, infelizmente não tantas quanto se esperava, porque funcionava muito bem esse modal na época, e teve o surgimento do Porto de Santos. Inclusive, Santos é lindíssimo, recomendo visitarem o Museu do Café, conhecerem a história de lá, é muito legal. E depois disso deu muito certo o café, vendeu muito bem, tivemos um produto principal, tem toda aquela história que vocês já devem ter tido, política café com leite, os barões do café, então tudo isso vem dessa época.
Em 1888 nós tivemos a abolição da escravatura, só que isso causou uma crise na mão de obra, e aí, consequentemente, a vinda dos imigrantes, alemães, italianos, portugueses, entre outros, que vocês devem ter visto já em novelas e outros filmes e outras retratações, a vinda desses imigrantes trabalhando no campo, nos cafezais. Em 1902 nós tivemos uma superprodução e oscilação dos preços de café. Tinha muito café no mercado para menos demanda, e aí com isso os preços oscilaram bastante. Em 1906 o governo se viu obrigado a fazer uma política de valorização, então o Estado, o governo, comprava os estoques de café para manter o preço regulado. Tá? Só que em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, tá? E daí com isso teve uma queda brusca nos preços e nós tínhamos muito estoque de café, e o mercado também, para forçar uma mudança de preços, então acabou se queimando milhões de sacas de café que o governo tinha estocado, foi erradicado milhões de pés de café, tá? Somente em 1947, período pós Segunda Guerra Mundial, os preços retornaram ao normal, e nesse período todo o café deixou de ser o principal produto de exportação do Brasil, tá? Acabaram migrando para outras culturas, e mas o Brasil continuou sendo o principal produtor do mundo, apesar disso. Falar um pouquinho da espécie, tá? Nós temos duas espécies principais de café, que é o arábica, que a gente usa para fazer café especial, e a canéfora, que dentro da canéfora as duas mais conhecidas é a robusta e conilon, tá? Então eu tenho a retratação de imagem entre as duas sementes, a diferença delas. E aqui nós temos a diferença entre ambas as espécies de forma mais técnica. Então a genética deles é diferente. O robusta conilon tem muito mais cafeína, praticamente o dobro do que o arábica. Tá? Mas apesar disso, o arábica acaba sendo mais, tendo características mais leves, mais aromáticas, mais adocicadas. A qualidade em si de sabor acaba sendo melhor no arábica. O café arábica ele exige uma altitude maior, enquanto o robusta conilon ele já pode ser plantado a partir do nível do mar. E o robusta conilon acaba produzindo muito mais volume por ano do que o arábica. Então acaba sendo uma produtividade maior e um custo menor em questão de pragas, os cuidados, o manejo que tem que ter. Então o arábica é usado para fazer realmente a qualidade, os cafés diferenciados que a gente costuma trabalhar e comprar. Já provei alguns processos de robusta conilon sendo feitos o mesmo processo do especial, do arábica. Tem resultados interessantes, mas ainda eu acho que vai avançar mais ainda nessa parte de pesquisas, testes que estão fazendo. Aqui uma imagem um pouco assustadora, para quem não conhece, mas basicamente essas duas fotos retratam exatamente o nosso cenário de café do mercado interno. O da esquerda é o café tradicional, é aquele café forte, extra forte, maravilhoso que a gente toma no dia a dia, tá amargo, queimado, e ele precisa ser queimado, bem torrado, para realmente ocultar um monte de sabor desagradável e problemas relacionados à qualidade e defeitos que existem, como vocês podem ver nessa foto. Enquanto na direita é café especial, é um café que já foi selecionado, é um café que não tem o preto, verde, ardido, brocado, que vocês podem ver uns furinhos, até em algumas sementes de café aqui, é um insetinho que fura, um besourinho, e acaba comendo por dentro e acaba permitindo que o mofo se instale dentro da semente. Então, esse café de mercado interno, infelizmente, acaba sendo uma qualidade muito ruim, muito baixa, tá? Café mofado, o resto, cada duas sementes de café que vocês estão vendo na foto, ela vem de uma fruta. Então, toda essa fruta do processo de secagem, que eu vou mostrar nas próximas fotos, esse café no final do processo ele precisa ser descascado. Então, sobra muita casca de fruta também, que acaba sendo processada no mercado interno e acaba sendo torrado junto, e depois de bem queimado e tudo moído, a gente acaba não conseguindo observar toda essa diferença, né? Só no sabor mesmo e nas características que a gente já, quem conhece e trabalha com isso, consegue observar. Então, sempre é importante para quando vocês forem comprar café, escolher café, além de analisar só preço, ver também a questão da torra, não tentar buscar café com embalagem com válvula, tem uma válvula pequenininha,
que libera a desgaseificação do gás carbônico do café, não permite a entrada do oxigênio, o máximo de informações que tiver sobre o café, talvez alguma pontuação, selos de pureza, tudo isso é muito importante para valorizar e selecionar o seu café, tá? Para tentar fugir um pouco desses cafés de baixa qualidade que podem até fazer um pouco de mal. Provavelmente alguém conhece alguém ou já viu alguém falar que toma café e tem azia. Normalmente isso tem relação com o mofo que existe no café, que mesmo a altas temperaturas que queimam o café, ele acaba não matando alguns tipos de mofo. E isso acaba trazendo azia e outros problemas estomacais. Então vamos para o processo da fazenda, tá? As mudas são plantadas primeiro individuais, como está na foto, tá? Para depois ser plantada no campo. Então existem diversas variedades dentro da espécie arábica, umas são mais suscetíveis a calor, outras à umidade, outras à praga, outras vão produzir mais, vão produzir melhor, então geneticamente acabam sendo cruzadas, modificadas. Tem muita pesquisa por trás disso tudo, que é bem interessante, para a gente ter espécies cada vez melhores e que tragam no resultado final da fruta, sendo bem feito o processo, a gente ter sabores mais atrativos, mais diferenciados. Essa é uma foto de uma fazenda que eu visitei lá em Minas, nas matas de Minas. Então o café acaba sendo plantado em montanhas. Tem lugares que são usados planícies também, que fica mais fácil de colher com máquina, mas nesse exemplo das montanhas, toda a colheita, todo o processo é inteiramente manual, tá? São paisagens lindíssimas assim que a gente tem para as regiões de café. A parte da colheita, se a gente tem uma parte mais plana, é possível usar o maquinário, que vocês podem ver na direita. Tá? Caso contrário, tem que ser feita a panha manual, ou com derriçadeira, que é tipo como se fosse um cortador de grama, mas ele tem umas mãozinhas assim que vibram e aí derrubam o café. Ou a panha é totalmente manual, seletiva também, que é tudo com braço humano, tá? Não tem maquinário envolvido. Arthur, Oi. os cafés conseguem se desenvolver, a gente consegue ter desenvolvimento de mudas aqui no Rio Grande do Sul? Ou a terra não favorece, o clima não favorece? Na verdade, assim, ó, funciona plantar café. Eu tenho até cafés plantados aqui na frente da empresa. Ele dá fruta, tá? Só que o problema é que a gente tem... O café ele não funciona plantio em volume para produzir no Rio Grande do Sul pelo seguinte motivo. Justamente o período que deveria estar chovendo, a gente acaba tendo seca aqui, tá? Que é mais ou menos, por exemplo, agora é um período que teria que ter chuvas frequentes, porque agora o café ele já está preparando a florada, tá? E essa florada é responsável por ter os frutos para colher no ano que vem. Então a colheita começa ali por março, abril, e essa colheita vai até agosto, setembro. Depende muito da região, da variedade de café que se usa, né? Mas a gente tem aí uma janela aí de uns 6 meses de colheita. E tem todo o resto do tempo de processo que tem que dar a florada, tem que dar o chumbinho, que a gente chama. Eu vou ter uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a fruta verdinha. E aí tem um período que tem que começar a chover para esse chumbinho desenvolver, granar, que eles chamam, que é virar uma fruta maior, e aí ter a semente dentro. Então tem anos que, inclusive lá onde é favorável o clima, tá, para eles, tem períodos que não chove o suficiente e esse café não grana o suficiente. Quando eles colhem essas frutas e secam no terreiro no sol ou no secador mecânico, ele acaba simplesmente desidratando, não sobra nenhuma semente ali para fazer o café no final. Então tem todo o processo certinho de quando tem que chover, quando tem que estar seco, o período de colheita, inclusive, que para a gente aqui é o inverno, né? O período de colheita aqui no Rio Grande do Sul, se fosse aqui, a gente tem muita umidade no ar, a gente tem chuva, a gente tem muito frio, e o frio é outro problema. O café a gente tem realmente plantio dele, produção, do norte do Paraná para cima. Inclusive a gente tem um histórico da geada negra ali no norte do Paraná, em 75, se eu não me engano, que teve um frio muito extremo, que congelou e matou milhares e milhares e milhares e milhares de pés de café. Então,
Londrina, que é Paraná, chegou a ser a capital do café no Brasil. Tá? Então, depois da geada negra, acabou isso tudo se perdendo. Muitos produtores mudaram de plantio, foram plantar outras coisas. Muitos produtores acabaram tendo que vender as suas terras, essas coisas, porque naquela produção foi perdida daquele ano. Então, sempre existe um risco ainda hoje, tá, de ter um problema climático desses, mas o percentual dessa chance é baixa. Mas já aconteceu ano passado, por exemplo, bem no período de colheita, dar uns frios mais extremos, onde queimou muitos galhos, muitas folhas, porque ela congela, a planta produzindo café para ser colhido, ela acaba, a energia dela acaba focada nessa produção, nos frutos, enfim. E aí, se tem esse congelamento, esse frio muito forte, as folhas internamente elas congelam, e aí quando pega os raios de sol no outro dia de manhã, elas acabam morrendo tudo, fica marrom. Então, esses galhos que morreram com esse congelamento leve, no outro ano já não produzem café. Então, tu tem uma parte já da tua lavoura, da tua plantação, que já não vai produzir café no próximo ano. Tem que podar, desfolhar, fazer um monte de processo para só no ano seguinte, se tudo der certo, ele voltar a produzir. E aí, no caso da geada negra, o frio foi tão extremo que chegou a congelar o tronco das árvores e as raízes. E aí isso mata completamente a planta, né? Ela fica podre, morta. Por isso que eles chamam de geada negra, porque as plantas ficam pretas, completamente mortas. E aí acaba tendo esse problema. Então, por isso que no Rio Grande do Sul não dá certo. A gente tem frios extremos aqui, chega a dar temperaturas negativas, né? Como há pouco tempo a gente teve neve, né? Em Gramado, São Francisco, Canela. Então, o café ele é um produto de qualidade que é para ser plantado em altitude. Então, se tu planta em altitude e essa altitude fica muito gelado, acaba sendo um grande problema. Entendi. Que pena, Entendeu? queria café. Queria cultivar meu café. Não vou poder cultivar meu café. Não, tu pode até ter a plantinha, ela resiste, né? Ela dá fruta. Inclusive é bem gostosa a fruta do café, não tem muita polpa, como vocês podem ver aqui, mas é saborosa. Então essa é uma fruta cortada, para vocês terem uma ideia. Então dentro de uma fruta tem as duas sementes, tá? E basicamente como funciona o processo do café? Por que a gente tem sabores e notas diferentes dentro do café especial? Essa polpa contém açúcares, tá? Na semente também tem vários nutrientes, vários compostos químicos naturais da fruta, né? Então essa colheita madura, como a semente, a fruta está aqui bem vermelhinha, ela está bem num ponto de maturação Brix, que é o açúcar ideal dela. Então esse café acaba indo para um terreiro suspenso, um terreiro de solo, asfalto, concreto, e acaba secando ao sol, e depois pode ser feita uma secagem mecanizada também, que ocorre, e aí essa semente vai absorver os nutrientes e os açúcares dessa polpa, e isso vai gerar uma doçura, vai gerar uma composição interna nessa semente. Depois essa semente com a secagem vai ser levada até em média 11, 12% de umidade interna, para ela continuar viva, sem germinar, sem mofar ou estragar ou azedar dentro da saca de armazenamento, tá? E também sem morrer tão rápido. Então, normalmente a gente usa café de uma safra para outra. Então, o café acaba mantendo características de sabor e aroma nesse um ano, digamos assim, de uma safra para outra, sem morrer, tá? Porque o café quando morre fica com gosto de madeira, papel, fica com gosto desagradável, não tem os mesmos sabores e nuances que a gente encontra no café mais fresco, né? E ele acaba também não estragando. Então tem todo um processo, um conceito, uma ciência por trás já na produção do café. Tá? Aqui é uma foto também dos cafés de seleção, coleta seletiva, de colher só as frutas maduras. Tá? Então esses cafés estão extremamente maduros. Esse café foi usado para fazer um microlote de terreiro suspenso. Tá? Aqui é um terreiro de asfalto, concreto. Tá? Como vocês podem ver, o café ele é todo espalhado, pega sol, e esse café ele é movimentado, tá? Várias vezes por dia, para ele não ficar nenhuma parte muito úmida, ao ponto de não azedar essa fruta. Então a ideia, todo o conceito todo é que essa fruta ela seja movimentada e se mantenha num processo de secagem, para que a degradação biológica natural da fruta
não azede, não mofe, não fique desagradável, entendeu? Todo café acaba tendo um processo de fermentação natural, mas tem que ser bem controlado, bem feitinho para acabar não estragando, tá? E não mofando, porque isso tudo traz características muito desagradáveis para a semente depois. E esse é o principal processo também do que porque não funciona aqui no Rio Grande do Sul, porque nesse período aqui que precisa estar secando, a gente tem muita umidade, ou tem chuva. Se pegar umidade e chuva no café quando está assim, esse café já basicamente vai para commodity ou abaixo disso. Aqui é um processo via úmida, então quando faz uma colheita de volume misturado verde, maduro, normalmente é feito com máquina ou derriçadeira, que não, porque na verdade a gente tem várias floradas no ano, né? O ideal é que aconteça tudo junto, mas como dá clima quente e frio, dias e períodos meio que fora de estação, a planta entende o sinal pela temperatura e aí ela entende que tem que dar florada e aí tem que começar a produzir mais fruta e aí a gente acaba tendo 2, 3, 4, 5 floradas às vezes e no outro ano quando está o momento de colheita tem uma parte que já maturou, outra parte que está maturando, outra parte que está verde, outra parte que está granando ainda. Então, no mesmo galho, às vezes, tu tem várias cores, né, vários momentos do café. Então, às vezes, acaba por questão de custo, colhendo tudo junto e depois segmentando. Então, pela via úmida, o boia e os maduros flutuam, o verde afunda, e aí ele acaba tendo todo um maquinário que acaba fazendo essa segmentação mais automatizada. Aqui é um terreiro de estufa, que também pode ser secado o café. Então, separa esses talhões e colheitas mais seletivos para realmente marcar e depois provar esses cafés e ver a qualidade. Normalmente, microlotes são feitos dessa forma. Aqui é um terreiro suspenso, tá? Que também, o terreiro suspenso é a ideia de camas africanas, que eles chamam, que tem essa rede e o café fica por cima e fica sendo movimentado ao sol também, porém ele seca melhor porque ele tem mais a circulação de ar pela redinha, então acaba tendo uma qualidade maior, só que também se produz menos volume dessa forma, né? Aqui tem também uma foto de diferença de seleção. Tem máquinas que selecionam e também tem a seleção manual que é feita e a gente faz testes de amostras de café. Então, na direita, o café selecionado, especial, como a gente tem. E na esquerda, para vocês entenderem também que tipo, o café ele não vem todo 100% como a parte da direita. Ele vem misturado com outras qualidades, isso precisa ser selecionado. Então, essa seleção acaba sendo feita normalmente antes da compra, da nossa parte, né? Então a própria fazenda, o armazém, o beneficiamento faz. Então esse outro resto de café acaba sobrando e a cada seleção vai sobrando mais defeito, mais defeito, mais defeito até chegar no café de mercado interno, que não serve para commodity, não serve para exportação, não serve para muita coisa. Nada se perde, né? Tudo vira café, mas com menor qualidade. O café fica armazenado um período em tulhas também, no processo de secagem e descanso, antes de ser embalado nas sacas. E aí depois aqui é um armazém com os cafés empilhados em sacarias, já pronto para exportação, ou aguardando algum fechamento de compra para aquele tipo de café específico. E aquele já está todo segmentado, selecionado, já para ser direcionado para a demanda dele. E aqui a gente tem mais uma tabelinha de classificação de cafés que a gente faz. Tem uma outra metodologia que a gente pega uma amostragem de 300 gramas de café, segmenta essa amostragem e aí identifica cada defeito vale X pontos e aí a gente define quantos pontos de defeito tem nessa amostragem. Então isso é usado para compra, para amostragem, para teste, para ver se o lote bate com o que a gente recebeu de amostra versus o que se comprou. Que são alguns dos defeitos, tá? Então, os pretos, os verdes, o coco seria a frutinha seca do café, os grãos quebrados, os grãos xoxos, que é um problema genético, cascas grandes, os ardidos são os cafés que acabaram fermentando demais, mofaram, azedaram. Os marinheiros, também chamados de Quakers, são cafés imaturos, que acaba ficando super amarelinho no meio da torra do café, com sabor de folha seca. Pedras e torrões, que se não for bem selecionado, os paus também acaba passando e acaba tendo junto no café. Para quem usa máquina automática em casa ou no escritório, enfim, acaba sendo um problema trabalhar com café de baixa qualidade, porque um pauzinho, uma pedrinha dessas que cair no moedor do grupo pode acabar quebrando e danificando por causa desses defeitos.
Os brocados são o do besourinho que fura, bota uma larvinha, um ovinho, que daí vira um besourinho. E aí esse café do broca, que a gente chama, o controle de broca que eles fazem, no final da safra eles têm que fazer a varrição toda do terreiro, de toda a plantação, de toda a lavoura, para justamente esse café não ficar ali como hospedagem da próxima geração de broca, desse besourinho, que ele vai comer dentro, vai virar uma larvinha, vai comer dentro da semente, vai se desenvolvendo um besourinho, e quando ele tiver crescido e voando, ele vai para a próxima lavoura já ainda verde. Então ele acaba já se alojando dentro da próxima safra, o que acaba desvalorizando muito o produto, então precisa ser controlado. O melhor controle básico é fazer essa varrição, e esse café de varrição, que a gente chama, também vira café de mercado interno, que é um café que passou esses 6 meses de colheita lá no chão e depois precisa ser varrido. Tá? E aqui eu tenho nas últimas 2 fotos um exemplo de um café 4 defeitos, que é um café especial como a gente usa, e um exemplo de café 2.100 pontos de defeito, que é preto, verde, argido, pau, pedra, tudo misturado. E tem muito café, tem cafés que são usados com esses 2.100 defeitos, né? Esses defeitos que tu colocou aqui são os principais ou são todos os encontrados no café? Esses são basicamente todos, tá? Não tá os mofados aqui, né? Mas pode entrar nos ardidos, né? Então o café que a gente consome é esse aí mesmo. É o com todos os defeitos possíveis. Basicamente. Tem melhorzinhos, tem piores. Aquele café que tu vai na prateleira, a marca X, tá? E tu não encontra o mesmo café em grão, o mesmo, tipo assim, a mesma variedade, a mesma qualidade, se tu não encontrar ele em grão, tá? É furado. Porque quando tu pega o mesmo café, tem a versão dele em grão e moída, exatamente o mesmo café, tá? Tu consegue observar nele em grãos o que tem ali, tá? Moído não, moído tá tudo moído. E tu não consegue identificar o que é, o que não é. E aí essa questão de forte e extra forte é o queimado e o bem queimado. Tem gente que gosta muito do café extra forte, só que na verdade o extra forte é o mais queimado para ocultar mais defeito ainda. Então a qualidade dele é pior ainda. Né? Então seria basicamente esse conceito. A Anélia que perguntou que esse café que a gente toma é o Melita, né? E todos os outros são os refugos que não são exportados, porque o Brasil exporta café de muita qualidade, né? O Brasil tem cafés maravilhosos, alguns dos melhores que eu já provei do mundo. E aí por que esse café não fica aqui? Por que a gente não toma esse café? Porque até poucos anos atrás, a gente não tinha esses cafés especiais. Por exemplo, eu vi há poucos anos, assim, em mercados como Rissul, cafés especiais, cafés diferentes, ter a opção de comprar. Porque antes não tinha nada disso. Sim, exatamente. O que acontece? O café sempre foi mais valorizado para exportação, né? Então, por exemplo, se tu for ver agora, que nem o exemplo do arroz que está acontecendo agora, o dólar está mais valorizado, o real está desvalorizado, na verdade, né? Então, o café ele é sempre regido por 2 fatores, o preço, né? É a Bolsa de Nova York, dos contratos futuros, tá? Que é em libra peso, depois a gente converte para dólar e converte para reais, e o dólar, de fato, tá? Então, hoje o preço do café deu uma subida legal, não sei se está chegando esse preço no mercado para os cafés simples, mas o preço geral de café subiu bastante. E aí o que acontece? Esses cafés de commodity bom, né, e outros melhores, especiais, cafés com pontuação, até sobre a pontuação do café, só para dar um resumo, tem uma metodologia de prova de café que a gente faz, que a gente avalia o pó seco, o pó molhado, prova o café com colher, como se fosse tomando sopa, basicamente. Isso pode ser pauta para outro dia, mas basicamente a gente avalia doçura, acidez, corpo, sabores, aromas, e chega numa pontuação, que é uma escala de 0 a 100. De 80 para cima é café especial, tá? Então vai ter características agradáveis, etc. De 70, 75 a 80, até 79, né, é gourmet. E dentro do gourmet, na regra, a BIC ainda pode ter mistura de robusta, conilon, pode ter, o café normalmente acaba sendo um pouco mais queimado,
mas o gourmet ele está abaixo do especial, na realidade. Apesar do nome gourmet, o pessoal às vezes se confunde que o gourmet é bom, é melhor. Não que não seja bom, né? Mas os cafés que a gente ainda usa no mercado são os tradicionais. Depois do tradicional ainda vem o superior para até chegar no gourmet. Então esses tradicionais, o forte, extra forte, estão lá embaixo na pontuação, no resultado. Então que isso acaba sendo o refúgio, que isso realmente sobrou, entendeu? Que não tinha muito o que fazer para quem vender, o mercado lá fora não compra, porque não entra para a classificação de commodity tradicional, e aí o mercado acaba aproveitando esse café aqui internamente. E como se criou essa cultura de tomar café assim, que o café é assim, que o café é amargo, que o café tem que ser forte, então acaba tendo esse conceito de que café é assim mesmo, e não é. Café, os nossos cafés, por exemplo, tem notas, tem sabores, tem aromas, não é nada saborizado, não é nada artificial. Então, por exemplo, eu tenho um microlote aqui com notas de melaço. Então, ele é um café, um microlote, o produtor ele fez 3 sacas pro ano. Então, eu tenho esse café de edição limitada, um lote realmente pequeno, de 180 quilos. Tá? Quando acabar, não tem mais. Só ano que vem, quando ele tiver mais café disponível. Então, esse café tem notas de rapadura de melado, cana-de-açúcar, caldo de cana, super doce naturalmente o café. Não é um café que foi colocado açúcar, não é um café que foi colocado nada. O próprio café, naturalmente, ele é doce, ele tem esse sabor, essas características. Aí eu já tenho outro café que é extremamente frutado, que aí ele passa por um processo de fermentação induzida, que é frutas tropicais, que a gente chama. O café tem nota de calda de abacaxi, doce, frutado, acidez refrescante. Então, claro, eu estou falando dos nossos lotes mais pontuados que a gente tem aqui hoje. Mas eu tenho outros cafés muito bons, com notas mais achocolatadas, mais pro lado de caramelo. O nosso próprio blend da casa, que é um café gourmet, que é um café mais pro dia a dia que a gente criou, ele é um gourmet de alta qualidade, quase beirando já um especial. Né? Então a gente considerou esse custo-benefício, essa ideia de custo-benefício, mas com um bom produto, com um bom café e com um preço bem acessível. Então, a gente tem esse conceito de democratizar esse consumo do café especial aqui no Brasil, começando o trabalho pela nossa região, porque justamente não adianta a gente elitizar demais essa ideia de café especial, senão a gente nunca vai sair desse conceito que existe hoje de que café tem que ser queimado mesmo, tem que ser ruim mesmo, e aí a gente acaba tomando só esses refugos de safra, né? Então a nossa ideia é realmente conseguir mudar isso e conseguir trazer esse conceito de diferenciação. Tivemos mais uma pergunta também. Qual desses cafés de mercado mesmo seria o menos pior, assim, para a gente estar consumindo pelo menos algo que não seja de 2.100 pontos de defeito? Tem um ou são todos só marca diferente é a mesma coisa? Sempre tenta procurar alguma coisa mais para um lado de um gourmet ou de um especial. Claro, eu vou sugerir que todos comprem aqui, né? Com certeza. Aqui eu garanto, vocês vão ver a gente moendo na hora para vocês levar o café. Mas para vocês, dicas para procurar um bom café, tá? Leiam bem o rótulo, leiam bem as informações, fujam um pouco daquele conceito de marcação de intensidade, e aí tu vê as bolinhas marcadas lá em 7, 8, 9, 10, que daí isso é muito... Quando eles falam de alta intensidade, normalmente a gente está relacionando a amargor, entendeu? E quando tem amargor, quer dizer que o café foi torrado um pouco em excesso. Mesmo sendo de boa qualidade o produto, e pode ser, a torra mais escura acaba amargando a bebida, então acaba perdendo o conceito de sentir sabores e características diferenciadas e especiais. O café bom mesmo, o café especial, é muito possível, para quem toma café com açúcar aí, é muito possível tomar café sem açúcar, bem tranquilamente. Às vezes pode ser uma questão de adaptação e tu vai diminuindo cada vez menos a quantidade até tu conseguir tomar sem, porque é hábito, tá? Mas eu já fiz experiência em vários workshops presenciais que a gente teve aqui, de cada workshop que a gente faz com 15 pessoas, sempre tem uma meia dúzia que toma café com açúcar, né? E é a primeira experiência com cafés especiais. E o pessoal se surpreende, consegue muito tranquilamente tomar um expresso sem açúcar, entendeu? A gente faz filtrados, faz outros cafés também aqui, e o pessoal gosta muito, o pessoal se impressiona, o pessoal sente nota, sente doçura, sente frutado, e acaba sendo muito diferente do que se toma no dia a dia, né? Então,
Mas para vocês procurar um café diferente, ter certeza do que estão consumindo, leiam bem as especificações, vê se o café é 100% arábica, que só isso não quer dizer qualidade também, porque depende de processo, depende de um monte de coisa, mas vê se a embalagenzinha tem a válvula, deixa eu ver se eu botei aqui para mostrar. Aqui eu não vou ter no momento. Mas depois no nosso Instagram, @gueixacafé, vocês podem ver fotos de embalagem com válvula, ou depois eu vou deixar os contatos no final aqui, a gente pode esclarecer dúvidas, eu posso dar algum material a mais para vocês. Mas sempre procurar essa classificação de café especial, café gourmet, sem mistura, sem torra muito intensa. A Três Corações tem aquele café rituais, já é razoável, eu gosto, dá para dizer que já é um café melhor. Melita também, o Melita Rituais, eu não sei, tem alguns cafés já que tu encontra melhor. Né? Starbucks, infelizmente, eu adoro a marca, adoro o conceito, mas infelizmente os cafés que eu já provei são mais queimados. Tá? As cápsulas também é um conceito legal, é prático, mas os cafés normalmente de cápsula também não tem boa qualidade. Né? O ideal são aquelas cápsulas reutilizáveis que tu pode reabastecer o teu próprio café. Tem vários compatíveis já no mercado, a gente não tem aqui ainda, mas o café acaba sendo melhor dessa forma do que comprar com a torra que se comercializa normalmente. Aqui tem alguns exemplos de cores de torra, né? Hoje a gente torra na faixa de 65, então é uma torra média. Se vocês forem ver a de 25 logo abaixo, é uma torra bem escura. Então a gente tem todos esses graus de torra diferenciados dentro do processo de torra. E aqui eu não expliquei, aqui é a nossa torradora de café, tá? Ela tem uma capacidade de 15 quilos, verde. O tambor rotatório tem uma chama a gás, tá? Aqui onde vocês estão vendo os grãos ali é o resfriador pós-torra. Né? Eu estou planilhando ali nesse momento o gráfico da torra, do perfil de torra, criando um perfil de torra. Então o café passa por todo um processo de transformação. De verdinho ele vai entrar no processo de secagem até ficar amarelinho, e depois ele vai entrar na reação de Maillard, que existe também na culinária, que é a reação da queima dos açúcares. Então aí a gente vai trabalhar o corpo e a doçura, e aí depois ele vai para o crack, que ele explode que nem pipoca, ele só não se transforma em pipoca porque não tem amido, e aí a gente faz a finalização dele, chegando na caramelização, nos aromas, na acidez, nos sabores, para daí chegar ali no resfriamento e depois a gente já embala esse café. Então o café é torrado aqui toda semana, o café é sempre fresco, se for levar moído, moe-se na hora para levar. Então acaba sendo outro conceito de café. Só um momentinho, a gente tem mais umas perguntas aqui. Tá, vamos respondendo. A Ana Clara perguntou: no mercado, por exemplo, temos marcas bem conhecidas como Nescafé, que estão lançando cafés especiais, tipo Gold ou Origins. Eles são mesmo superiores ou é só nome mesmo? O Gold eu não vou ter certeza. Eu acho que eu já provei ele é bom, é legal o café. O Origins também eu já provei alguns deles, uns de lata, né? Eu até tenho aqui, que eu comprei para provar também. Eu estou sempre provando cafés também. São bons, alguns, às vezes eles vão, que nem esse Origins, para mim ainda é um gourmet, tá? Ele não é um especial ainda. O Rituais ainda está no início ali dos especiais, tá? Mas eu não encontrei ainda nenhum café de mercado, tá? Que mesmo sendo da linha de gourmet especial, que eu prove e digo, nossa, esse café é excepcional, entendeu? São cafés que vão beirar no máximo na pontuação de 80, 83 pontos, um pouquinho acima da faixa do especial, tá? Sem ser lotes super diferenciados. Por exemplo, o café que eu falei para vocês com notas de frutas tropicais é um café de 89 pontos. É um café de quase 90 pontos. Então já é um café bem acima da curva, entendeu? Bem acima da classificação. O melaço é 88 pontos. Aí eu tenho um de frutas vermelhas e um de frutas amarelas que é 86 pontos. O meu chocolate ele é 85 pontos. Então tu acaba tendo uma disparidade grande assim, em sabores, né? Mas é uma ótima solução para quem está procurando já comprar alguma coisa melhor, né? Para conhecer, para provar. Eu sempre recomendo. Eu mesmo provo os cafés, mesmo tendo aqui. Então, estou sempre provando café, sempre conhecendo cafés diferentes. Faz parte do meu trabalho.
Então, faz parte da... Eu gosto desse conceito de coffee lovers e provar café e conhecer. Então, acaba sendo um caminho para descobrir o que realmente tu gosta, o que realmente é acessível para o bolso, né? Mas, no geral, todo esse nível, esse conceito de cafés, vocês também encontram aqui com a gente. Bem tranquilo. E com preços bem acessíveis. Por incrível que pareça. Café nunca é demais, resumindo, né? É nunca é A gente demais. tem, a gente tem ainda mais uma pergunta da Danúzia. Ela perguntou que quando a gente viaja e compra um café muito bom ou que seja especial, ele tem a grande possibilidade de ser um café brasileiro que foi exportado? Bem Para alta. ser. É? Sim. Ai, pois, Sim. gente, que tristeza. Aqui é assim, ó, é que tudo depende. Eu tenho um amigo meu que ele viajou por exportação de calçado para vários países e de todos os países sempre pegou. Bom, esse é o melhor café que eu consegui encontrar no país e me trazia os cafés para mim provar. A maioria desses cafés, tá, para mim, eram queimados. Não tive experiências boas. Eu tive um café muito bom que era plantado e torrado no Himalaia, tá? E era bom mesmo, era especial, para dizer que era especial. E outro que ele me trouxe do Panamá. Panamá tem cafés bons também. Só que tu tem que saber de onde tu compra. Então, tipo, não é necessariamente por causa da origem, às vezes é como tu torra o café. Entendeu? Se tu queimar muito intenso, se tu queimar o café, não interessa o que o produtor fez antes, entendeu? Tu vai ter amargor, não vai ter o resultado do melhor potencial daquele café, infelizmente. Mas eu já vi muitos desses cafés dos árabes, entre outros, que ele me trouxe, que era a origem brasileira o café. Então saiu daqui, foi para lá e voltou, e era Brasil, né? Então, só que não necessariamente tu vai encontrar só cafés brasileiros, porque lá fora eles têm a capacidade e a possibilidade de importar café de outras origens. Nós, Brasil, como origem, a gente não pode importar café cru de outras origens. Eu só poderia comprar esse café já torrado, entendeu? Então, porque tem um protecionismo de mercado, mas também tem uma barreira fitossanitária, que, segundo o conceito deles, é para evitar trazer algum contágio, alguma contaminação que possa vir junto da semente verde, entendeu? Que poderia ser um problema. Mas aí a gente não consegue ter essa experiência de cafés diferentes aqui. E normalmente o que chega para a gente de outras origens, por Starbucks, Nespresso, acho que tem algumas coisas, acabam sendo um pouco mais queimados no sabor da torra. E aí acaba não trazendo a real experiência de um café especial lá de fora, como poderia ser. Eu já provei bons cafés lá de fora, recebi de presente dos campeões mundiais de torra que eu tive contato, participei, trocamos experiências. Então já provei cafés ótimos da Etiópia, já provei cafés ótimos da Colômbia, do Quênia, sabores bem diferentes, em cafés bem diferentes. Mas o que a gente tem aqui dentro do Brasil, que é muito bom, não perde muito não perde. Né? Só são diferentes. A gente, infelizmente, não tem acesso a todos esses recursos de outras origens como alguns países têm. Né? Mais alguma pergunta? Não, agora pode prosseguir na apresentação. Aqui é uma foto de um cupping, inclusive essa foto foi retirada lá no Desafio de Torradores. Tá? Então a gente está numa mesa de cupping, onde a gente faz o processo aquele que eu falei, de bota a gramatura de pó, aí sente o aroma do pó, depois bota água quente, espera 4 minutos, prova o café quente, morno, frio, e a gente consegue sentir os conceitos, né? A gente toma com uma colherinha, assim, como que nem toma sopa, basicamente. Né? Mas aí a gente consegue sentir todas as nuances de potencial daquele café, da amostra, né? E aqui sobre sabores e aromas, tá? Na verdade, o gosto que a gente sente no final, né? Vamos supor assim, notas de melaço. Ele é uma mistura dos sabores que a gente sente de acidez, amargor, salgado, doce, umami, né? Que é um novo sabor que meio que mistura um pouco de cada. E os aromas. Então, normalmente, às vezes a gente sente um cheiro e pensa, isso me lembra o gosto de tal coisa. Então, normalmente é muito interligado o gosto com o aroma para gerar o reconhecimento de sabor que a gente tem. Então, pode acontecer de provarem cafés especiais e vocês não terem ainda essas ligações de referência. Por isso que a gente treina muito com fruta,
com chocolates, tem uns frasquinhos que a gente tem os aromas potenciais de encontrar no café. Essa é uma roda de sabores e aromas que a gente trabalha nos cafés. Então, quando a gente vai lá e classifica que um café tem notas de melaço, tem notas de abacaxi, tem notas de ameixa, tem notas de tangerina, laranja, isso tudo acaba sendo um referencial de um sabor que remete àquilo. Então, a mistura da acidez com o aromático, com a doçura, com a sensação da língua, a gente acaba tendo um resultado que chega nisso, entendeu? Então, só que precisa de bastante prática para nessas nuances mais delicadas, que talvez, às vezes, quando for provar um café especial, tu não vai sentir de cara, mas treinando e provando cafés diferentes, daqui a pouco tu vai sentir que o café é frutado, mas não vai saber se é frutado vermelho, se é frutado amarelo, se é uma fruta escura, mas tu consegue ir sentindo cafés diferentes. Então, quanto maior a pontuação do café, normalmente, mais incrível, mais exótico é o sabor e mais fácil de tu sentir a referenciação também. Né? Mas, porque normalmente para chegar nessas nuances, nessa profundidade, tu tem que provar com alguém que já conhece para conseguir pegar as referências. Mas, que é uma prática, né? Existe uma profissão só disso. Mas é uma coisa que vai, como coffee lover, pode ir se aprimorando aos poucos, né? E provando cafés diferentes e fazendo suas anotações, ou gravando mentalmente as experiências, os sabores, do que se sente, né? E aqui os nossos contatos, tá? Podem seguir a página da Geisha e tem um WhatsApp ali para atendimento, para receber uma carta de café, tirar dúvidas, pedir um delivery, fazer qualquer pergunta que vocês precisarem, tem o meu contato ali direto também. Arthur, a gente tem aqui mais umas 2 perguntas. Certo? A Ana Clara perguntou se a forma de passar o café faz diferença e se tu tem alguma dica pra gente usar em casa mesmo. Sim. Primeiro sobre os métodos, tá? Não existe método bom, quer dizer, não existe método ruim. Todos os métodos são válidos, tá? Então é difícil dizer, o método A é melhor que o B, que é melhor que o C. Depende da forma de extração. Se tu for extrair um café expresso, é um método. Se tu for fazer um coador de pano, é outro. Se tu for fazer o coador melita, é outro. Se tu for fazer uma Rario V60, que é outro coador com filtro de papel, é outro. Se tu for fazer uma prensa francesa, é outro. Cada método influencia. No nosso workshop eu faço uma experiência com o pessoal. Eu pego o mesmo café, inclusive eles podem selecionar qual café que eles querem fazer a experiência. E eu pego com o mesmo café, eu faço 6 métodos diferentes. O mesmo café tem 6 resultados diferentes. Né? Cada café já tem a sua diferença e suas características. E esse mesmo café, o único que tu escolher, vai fazer diferença em cada método. Porque cada método realça uma coisa. A moda italiana, aquela que a gente bota no fogão e ferve, ela vai realçar mais intensidade, porque precisa da fervura da água. E isso acaba quebrando mais moléculas de cafeína pela temperatura e acaba tendo uma intensidade maior, mas não quer dizer que seja ruim. É um método. Um método de coador de pano, ele vai passar mais rapidinho o café, vai ficar um café mais delicado. Talvez vai realçar um pouco mais algumas nuances. Uma prensa francesa, que é um método que tu aperta um êmbolo até embaixo, pode ficar todo no fundo e tu serve só a bebida. O indicado é que deixe uma infusão de 4 minutos antes de servir. Então é um método que extrai mais cafeína, é um método que mais tem cafeína, e é um método que vai ser mais puro, porque como ele não passa nem no filtro de papel nem de pano, ele acaba ficando na bebida que a gente vai consumir, os óleos, os essenciais, fica tudo ali, ele não foi filtrado por nada, entendeu? Só o pó foi empurrado para o fundo. Então, todos esses detalhes acabam influenciando no resultado, né, de bebida. A gente tem todos os métodos aqui também para comercialização. E sobre dicas, tá? Uma das principais que eu tenho, claro, vai muito de gosto, né? Mas uma das dicas é não ferver a água para passar o café, fora que o método exija, né? O ideal é de 93 a 96 graus. Eu sugiro uma água similar que se faz de chimarrão, antes da fervura, começou a levantar as borbulhas, já pode parar. Não guardar café na geladeira, não se guarda café na geladeira. O café ele tem um efeito, ele é muito
absorver aroma, absorver gosto, absorver umidade, então acaba não sendo recomendado, né? Inclusive tem gente que bota um pratinho com café para tirar o cheiro ruim da geladeira. O café faz esse trabalho de absorção. E manter o café sempre na própria embalagem é o indicado, a embalagem que se compra bem fechadinho, com prendedor, com alguma coisa assim, e o mínimo possível de contato com oxigênio, com luz, com qualquer coisa para evitar a perda mais rápida dos aromas e dos sabores, né? O melhor do café, melhor mesmo, é os primeiros 30 dias depois da torra. É onde tu tem o maior potencial dele. Até 6 meses o café ainda tem uma validade. O café não estraga, mas até 6 meses tu ainda tem um bom resultado de café. Depois dos primeiros 30 dias ele acaba decrescendo aos pouquinhos, né? Tem cafés que a gente encontra no mercado que está torrado há mais de um ano. Torrado e moído há mais de um ano. Tá? Moer na hora faz a sua diferença, é legal, mas se tu tem um café que é torrado toda semana, tipo a gente, e tu leva já na hora moído, aqui a gente moe na hora para levar, tu tem um resultado bem mais com frescor, com sabor, com aroma, mas quem gosta do ritual do café, da experiência, é indicado aí ter um moedorzinho para moer só o que vai consumir de café na hora, vai ter um resultado um pouco melhor, né? Mas não é uma exigência. E acho que é isso. Escaldar o filtro, quem usa filtro de pano e filtro de papel e outros métodos do tipo, é sempre recomendado escaldar antes com água quente, tá? No caso do papel e do pano, para ele tirar as impurezas de sabor. O papel, por exemplo, ele passa por um processo químico para ficar branco. Então, quando tu escalda ele, além de abrir os poros do papel, tu acaba tirando, eliminando um pouco desse sabor residual que pode permanecer, e aí tu descarta essa água, e aí depois tu bota o teu pó e faz o teu preparo do café. Eu fiz isso e dá certo mesmo. Uhum. Fica um gosto diferente. Eu não sei dizer o que era, mas o gosto foi diferente do café que eu fazia sem ter escaldado o coador e depois de ter escaldado o coador de papel, né? Tem uma Sim. diferençazinha. E o cheiro da água que sai é horrível. É muito estranho. Muito Tudo mesmo depende do de método, química. né? E a qualidade do filtro, mas é realmente essa a ideia. E outra coisa também é que ele já ajuda a aquecer o teu método, principalmente no inverno, né? Quando tu tem a xícara, um bule, uma jarra, alguma coisa assim que tu vai passar o café, é sempre bom aquecer antes os métodos que tu vai usar, para tu não ter essa perda drástica de temperatura, né? Porque tudo isso influencia na hora de filtrar e na hora de consumir. Aqui a gente tem mais duas perguntas, na verdade. É da Ediane. Ela perguntou como que o café adquire esses nuances, esses aromas, se não é feito artificialmente. Tá, como acontece? O café que a gente usa, né, o que é o café, são as sementes da fruta, tá? Então essas sementes e a fruta no processamento pós-colheita, que é o resultado principal, ele é muito importante, é onde tu vai ter o processo de colher essa fruta já madura, por exemplo, para tu levar essas frutas maduras para um terreiro suspenso, tá? Por exemplo, e vai ter a melhor secagem possível com cuidado do produtor. Essa fruta, a polpa, né? Ela vai secando, vai desidratando com o sol ou com a secagem que for, e aí essa desidratação vai permitindo que a semente absorva os nutrientes, os componentes, os açúcares, os essenciais, os óleos, entre outros, da fruta, da polpa, né? Então ele vai absorvendo isso e tanto que quando tem esse processo de honey, que eles chamam, tem vários processos diferentes, tu pega esse café ainda em processamento de secagem, ele chega a ser um melado na mão, né? O cheiro doce, frutado, chega a ser como se estivesse pegando um café, como se tivesse mel em cima do café, entendeu? De tão melado que fica esse açúcar trabalhando ali. Então acaba que a semente absorve tudo isso, tá? Tanto de bom quanto de ruim, por isso que o processo é muito importante no pós-colheita. E aí esse café ele vai ser todo processado até ficar bem sequinho, descansar, descascar, selecionar, e aí vem nas sacarias pra gente. Quando chega aqui esse café, ele já tem uma potencialidade, né? A gente já prova esse café quando a gente vai comprar, né? Baseado nessas potencialidades, a gente faz as provas, o cupping, e aí a gente já sabe o que esperar daquele café. E aí eu desenvolvo o perfil de torra
para extrair o melhor de cada café. Então tem café, cada café tem o seu perfil de torra, não é tudo torrado do mesmo jeito. Então tem mais isso, né? Tem toda uma ciência então por trás da produção, né, do produtor, trabalho é uma ciência por trás, tem uma academia inteira, uma universidade só de café envolvida nisso, tá? De agronomia, agrônomos envolvidos, muitas pesquisas, e aí depois tem a parte da torra do café, que não adianta o produtor fazer um trabalho fantástico e quem for torrar, o mestre de torra, queimar esse café. Então tem que ser feito o melhor perfil possível para tirar o potencial desse café. Então esse café pode ser feito para... Eu vou dar um exemplo para vocês de como a torra também é importante. Eu tinha uma matéria-prima, que era um único café verde, tá, cru, onde eu torrava ele um pouquinho mais acentuado e eu ficava com notas achocolatadas, e eu torrava ele um pouquinho mais claro e eu ficava com notas de castanhas. Então, dentro do café, a potencialidade dele variava de chocolate para castanhas. Mas eu tinha dois produtos no final diferentes. O consumidor final eram dois produtos completamente diferentes, que ninguém esperava que era o mesmo café, né? Mas eram duas torras diferentes, num exemplo, né? Então, esses aromas, esses sabores, tudo isso que a gente acaba tendo no resultado final, é justamente o resultado disso tudo, entendeu? E aí, no final, assim, quando a gente fala do final do processo, do preparo, na verdade, vocês estão fazendo a etapa final, na hora de preparar o café, que também é o trabalho do barista, na cafeteria, né? Tem cafeterias e cafeterias. A maioria, infelizmente, às vezes tem baristas que nem sabem qual café estão usando, o que estão trabalhando. Mas aos poucos a gente, trabalhando conceito e conhecimento, a gente vai trabalhando isso. Mas tem cafeterias já que tu vai e eles têm métodos de preparo para tomar café, tem cafés diferentes, sabem falar sobre os cafés e os métodos que eles vão preparar, né, ali para ti. E tu acaba tendo a experiência final que quem vai preparar o café faz esse preparo da melhor forma possível para o seu proveito. Então, tem vários métodos, tem várias formas de fazer. O expresso também é muito importante. É muito difícil de fazer um bom café expresso. Então, tem toda essa ramificação das três etapas: o produtor, o torrador e o barista, né? A gente tem ainda mais uma pergunta da Tacea. Eu acho que assim, se eu estiver pronunciando errado, me desculpa. Ela perguntou se o café mais forte teria mais cafeína. Aí eu perguntei para ela o que ela quis dizer com mais forte. Aí ela falou, os cafés da Nespresso têm intensidades diferentes. Ela gostaria de saber se isso tem a relação com a cafeína. Não. A principal relação quando a gente fala de café forte, normalmente o forte tem a ver com amargor. Essa intensidade dos rótulos normais que a gente pega de cápsula e outros, normalmente eles falam de intensidade se referindo a amargor. Tá? Existe a intensidade do sabor do café, sim, mas no caso um expresso ele vai ser mais intenso, mas o método é intenso, não o café, entendeu? O café, se eu for passar numa Rario V60, que é um método de filtragem, ele vai ficar um café mais delicado, vai realçar a acidez, vai realçar outras coisas. Então, normalmente esses cafés de cápsula e alguns que trabalham com esse tipo de nomenclatura de intensidade, eles se referem a amargor. E aí, tanto que tu toma o café, tu sente que ele é forte, ele puxa para um amargor, tu não sente sabores e notas e nuances tão diferentes, tão delicadas, entendeu? E quando tu torra mais escuro, infelizmente tu perde essa delicadeza, esses detalhes, sabe, que poderia se ter com uma torra mais branda, uma torra um pouco mais clara, média. Então, basicamente isso. Até porque na cápsula, como vai pouquíssimo café, e é compactado, então eles acabam fazendo uma torra já mais acentuada para o café já ficar mais forte, né? Então, tudo depende do conceito, né? Eles usam esse conceito. E tem público, né? Tem público para todo mundo. Realmente sempre vai ter a pessoa que quer o café extra forte, né? O extra torrado, super, super torrado. E eu já vi clientes, ou relato de clientes que levou para o pai, levou para a mãe, levou para o vô, e mesmo sendo maravilhoso o café, tendo todo esse processamento diferente, né? É uma questão de hábito, né? Então a pessoa está tão habituada, tão enraizada nesse conceito de que café é forte, extra forte, é daquele jeito, e café bom tem que ser amargo, sem açúcar,
que fica difícil, chega a ser um baque, uma experiência muito estranha tu provar um café, por exemplo, com notas de abacaxi, entendeu? Exato, é bem diferente. Assim, entendeu? Só que depois que tu começa a se aventurar no café especial, tanto que a gente começa lá pelo nosso blend da casa, aí indica o caramelo, que é o de entrada dos cafés especiais, aí vamos até o chocolate, ainda tá bem tranquilo ainda para quem tá começando. Agora vamos para os frutados, tem gente que acaba achando muito diferente. Então é muito por gosto também e aprender a tomar, né? Então, claro, o melaço é um que até hoje eu não vi ninguém falar que não gostou, porque é doce, é incrível e é muito nítido a nota de açúcar mascavo, caldo de cana, é doce o café. Agora, os frutados mais fortes, que nem os frutas tropicais, que é exótico, tá? Tem gente que já não gosta desse frutado mais para uma fruta passada. Então, ou vai tomar. Ou, também não é um café para tomar 1 litro, né? É um café que tu vai apreciar, vai tomar um pouco, vai tomar um dia, talvez o outro tu não tome. Então, depende de acompanhamento também. Às vezes tu vai comer com alguma coisa não cai tão legal, com outra fica melhor. Então, tem todos esses conceitos também ainda por trás. Ok, agora a gente tem mais uma pergunta. A Thaís perguntou: café Três Corações, que diz 100% arábico na embalagem, tem mesmo essa qualidade superior por ser arábico? Não, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu costumo usar. Chocolate de Gramado tem o conceito de ser um bom chocolate, tá? A gente tem as marcas mais conhecidas, Prauer, enfim. Só que podemos pegar um chocolate de Gramado, que é feito no fundo do quintal de casa, que a gente come e dá aquela sensação de sebo de vela na boca. Continua sendo chocolate de Gramado, porque é feito lá, entendeu? Mas não quer dizer que seja bom. A mesma coisa do Arábica. Esse resto de safra, quando a gente fala, o arábica maravilhoso que chega aqui para mim no final do processamento, selecionado, o resto dele, até chegar ao selecionado, ele vai ficando para trás, vai para commodity, o que não coube no commodity vai sobrando também. Então, do mesmo lote, da mesma fazenda que tu compra, que eu estou comprando esse café maravilhoso, eles têm o refúgio da seleção deles também, entendeu? Para tu chegar nessa seleção maravilhosa, tu tem que ir descartando várias outras etapas da seleção. Então, só por ser tudo é arábica, tudo é da mesma variedade daquele café maravilhoso que eu tô pegando. Mas agora a seleção que tem ali dentro é questionável. Só por ser arábica não significa que é bom. Arábica é um indício de que a espécie que está sendo usada é uma boa espécie. Né? A variedade também é um outro indício que pode ajudar, mas não é uma informação muito divulgada para o consumidor conhecer, né? Porque é mais complexo, tem muitas variedades. E outro conceito também que o pessoal acaba usando como marketing, o café é do Cerrado Mineiro. Eu só tomo Cerrado Mineiro porque é maravilhoso. Cara, depende muito. A mesma ideia do Arábica. Tem, sei lá, 50 mil propriedades dentro do Cerrado Mineiro. Então o cara pode fazer qualidade, como o cara pode fazer uma porcaria de um café. Né? Fazer café realmente. Tem gente que produz café só para commodity, nem se dá o trabalho de tentar fazer o café especial. Então, regiões tem a sua influência? Tem. Mas eu já provei um café com notas de chocolate maravilhoso da Matas de Minas, e um maravilhoso também, com basicamente mesmas notas, assim, da Mantiqueira de Minas, que um é o norte de Minas, o outro é o sul, entendeu? Então, varia muito, varia muito. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas eu ainda não consegui compreender ela. A Fernanda perguntou, e aqueles quadradinhos coloridos que tem nas embalagens indicam alguma coisa? Pois é. Não sei quais quadradinhos coloridos. Tem uma referência melhor? Só para eu tentar entender. Eu perguntei ali para ela, vamos ver assim que ela responde. Uhum. Eu vou deixar depois aqui o QR Code para vocês conseguirem confirmar a presença. Aí só fica até o finalzinho ali que eu deixo o QR Code e vocês podem tirar um print da tela.
Ah, é aquela mesma história do leite, eu não sei se você ficou a par, que tem um número 3 embaixo, então quer dizer que o leite foi embalado 3 vezes. É mais ou menos isso que ela quer dizer, que se refere à quantidade de vezes que foi embalado ou torrado. Não, nunca vi. Nunca vi esse tipo de informação. O que pode acontecer é ter alguns selos nos cafés. Rainforest Alliance é um selo de sustentabilidade. Selo de pureza da ABIC é um selo que a ABIC fornece, dizendo que a amostragem anual daquele café que foi pego, tá? É um café 100% puro, é 100% café, tá? Mas é uma amostragem anual. Não significa necessariamente a realidade 100%, mas é melhor ir para um café desses que pelo menos tem o selo, e pelo menos é testado às vezes, do que ir para um café que não tem selo nenhum de nada. O nosso a gente acaba optando por não trabalhar com selo nenhum, tá? Porque é um trabalho mais artesanal e porque esses selos, em primeiro lugar, são caros para fazer, em segundo lugar, não tem ainda um selo realmente que leve para o lado da qualidade do café especial, tá? A BIC ainda não desenvolveu. E a questão de selo de pureza, se o cliente quiser ir ali atrás conhecer a torrefação, ver os cafés, ver o processo e os grãos moídos na hora, a gente não tem nada para esconder. Então, para a gente desnecessário, entendeu? No momento, assim. Então a gente acaba optando por trabalhar realmente na prática e não tem nada a esconder. A gente tem mais umas 2 perguntas. Uhum. A Fernanda perguntou: as Três Corações tem uma linha especial feita por mulheres, Florada, que é o nome da linha. Dourada premiada. E Uhum. o que tu me diz? Mesmo esses cafés tendo certificados importantes de renome, na realidade são muito inferiores? Não, tem alguns segmentos de café, por exemplo, esse da Florada premiada e alguns outros, tipo Rituais, aí tem um Nescafé Origens. Eu acho que a Três Corações tem um também que eu não lembro o nome agora. Não lembro o nome agora, mas eu sei que eles começaram a entrar também no segmento de café especial, porque é um segmento que está crescendo, tá? E que são cafés melhores. Já dá para ir para esse caminho, então eu recomendo. É muito melhor do que estar comprando os cafés tradicionais e superiores, tá? E o gourmet ainda, os que são ditos como gourmet, ainda, mesmo com o selo de gourmet da BIC, ainda são duvidosos, porque a BIC permite colocar até 30% de robusta conilon dentro da classificação gourmet, né, que é o caso que não é o nosso caso do nosso gourmet, por exemplo, que a gente opta por trabalhar com gourmet que é praticamente especial, ele só não é especial porque não atinge a pontuação de 80 pontos, mas ele é 100% puro, 100% arábica, com o mesmo padrão de torrados especiais, né, então acaba sendo um café muito bom. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás eu estava com um lote de café de mulheres também aqui, que tem alguns projetos buscando esse apelo e buscando esse trabalho. Eu já fui conhecer fazendas, eu já visitei várias propriedades de café e regiões, então eu já conheci projetos de mulheres e tinha o café delas até há pouco tempo aqui, que a gente trabalha com alguns lotes temporários, né, cafés convidados. Então, é um processo que é feito basicamente por mulheres, né? A família está envolvida, mas o processo principal é mulheres, e elas fazem um trabalho muito bonito, muito legal, entendeu? Cafés bons, e acaba tendo um concurso premiado que só mulheres se cadastram para concorrer com café e tal. Então tem esse apelo. É legal também, mas é um conceito legal, um conceito que eu gosto, assim, mas eu prefiro o conceito mais família, porque às vezes tem essa ideia de mulheres, mas a mulher, o marido não se cadastrou, foi a mulher que se cadastrou, então, sabe, todo mundo trabalha, a família trabalha na propriedade, então essa questão de agricultura familiar, pequenas propriedades, eu foco muito em trabalho dessa família, dessas pessoas que eu vou lá e conheço, e eu acho mais legal trabalhar assim. Mas eu gosto também, gosto do apelo do trabalho de mulheres e projetos assim, acho legal. Aí temos mais a Ana Clara. Ela perguntou se os cafés aí da Gesha são vendidos online também, ou se é só loja física. Nós estamos no processo de finalização do website,
tá sendo finalizado. A gente teve que dar uma mudança drástica agora nesse ano de pandemia, né? E ir para o digital também. Mas pelo Instagram vocês podem falar com a gente, podem nos acompanhar. Pelo WhatsApp, esse aqui do atendimento, aqui embaixo do @gueixacafé. Vocês podem pedir a carta de cafés, então a gente está comercializando normalmente por delivery e por. Às vezes a gente bota numa rota própria de entrega, pode retirar aqui na loja, mas a gente já tem várias. Tá rodando muito no boca a boca, o pessoal tá gostando muito dos cafés e a loja está se movimentando cada vez mais, né? Então tem contatos que viram em algum lugar vendendo e de outra cidade nos ligam, a gente manda por transportadora. Tem os fretes dentro do Rio Grande do Sul que estão muito baratos para mandar por transportadora. Pessoal de outros estados, tem gente de vários lugares já comprando com a gente, né? Então, logo a gente vai ter uma loja virtual ativa aí para comprar online também. Aí, mais alguma dúvida, pessoal? Então, te parabenizando aqui muito no chat pela palestra ótima, maravilhosa. Sempre adoro trazer alguém para falar sobre café, que é sempre um assunto muito, muito requisitado. Vai longe, a gente pode passar muitas horas aqui falando. Realmente. Tá legal. Muito obrigado. Eu vou encerrar então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Eu queria te agradecer por estar aqui nessa parceria querida aqui com nós, sempre muito querido com o pessoal da gastronomia, sempre muito atencioso em querer tirar nossas dúvidas, muito paciente em explicar detalhe por detalhe. Queria te agradecer, essa parte foi maravilhosa e espero que a gente possa ter mais momentos juntos assim. Com certeza. E fica o convite para quem quiser seguir as páginas, né, quiser vir conhecer a loja. Tá? Então temos os cafés, temos métodos, a gente dá as explicações e tira as dúvidas aqui também. E qualquer um de vocês que tiver alguma dúvida, quiser saber mais, quiser pedir a carta de café, a tabela de preço, pode mandar um WhatsApp para a gente. Né? Amanhã, assim que eu chegar aqui pegar o seu celular do atendimento aqui, eu respondo todo mundo. Tá? Então, fica o convite aí para quem quiser vir conhecer. Eu vou deixar no Insta do DA também o arroba e o número de vocês ali. Eu tirei um print da tela e vou postar ali depois para todo mundo que quiser conhecer. É bem pertinho aqui em Campo Bom, é bem fácil de achar mesmo. Isso aí. É isso. Então tá, muito obrigada pela tua participação, Arthur. Eu vou deixar então agora aqui o QR Code aqui para o pessoal fazer a confirmação da participação. Não esqueçam de fazer a confirmação, tá, gente? A internet. Arthur, eu queria te perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, que talvez é uma dúvida de alguém. Qual a diferença entre o que é o café solúvel? O que é o café solúvel? Porque muitas pessoas falam que não é café de verdade, né? Que na verdade o que acontece? O café solúvel ele é feito com café, tá? Só que ele passa por um processo industrial de solubilização. Então, tem vários métodos, né? Mas tem um método também que tu vai achar o café liofilizado, que ele é um pouquinho mais granuladinho. Ele passa por um processo de extração, desidratação, congelamento e depois ele fica todo quebradinho. Então, ele passa por um processo realmente de criar uma solubilização nele. Normalmente, esse café ele é feito com conilon, robusta, ele acaba sendo feito com cafés de menor qualidade. Aos poucos está surgindo alguns solúveis melhores, mas é muito complicado, porque como ele passa por esse processo industrial, ele acaba perdendo um pouco de qualidade, sabor, resultado. Então acaba, se tu provar um café solúvel, mesmo que ele seja um bom café, tu acaba botando lado a lado com o café gourmet que seja, e o café gourmet é disparado na frente por frescor, torra recente, o preparo na hora, moer na hora, é muito diferente, muito diferente. Gente, eu não tô conseguindo disponibilizar aqui o QR Code. Eu vou deixar lá no Insta do DA daí. Tá bom? Só não tá indo. Só não tá indo. Tava indo antes, agora não tá indo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui também.